Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre Taesa e também sobre dividendos, tá? Eu vejo que muitas pessoas acabam por se apoiar no setor elétrico para buscar uma empresa boa pagadora de dividendos. Eu vou dar minha opinião, tá? Se eu estou comprando, se eu não estou comprando Taesa focando em dividendos. Fica até o final desse vídeo, que eu prometo que eu não vou enrolar vocês, tá? Sobre essa questão de dividendos e sobre Taesa é uma boa opção ou não para quem busca dividendos, tá? Quando a gente fala de setor elétrico, antes de entrar em Taesa, para vocês entenderem muito bem, existem três grandes segmentos dentro do setor elétrico. O primeiro segmento é geração, o segundo segmento é transmissão e o terceiro é distribuição. Geração, como o próprio nome já diz, é o segmento que gera-se energia e ele depende muito da fonte. Aqui no Brasil a gente tem uma fonte majoritariamente hídrica ou hidráulica, hidrelétricas, certo? Essa energia gerada, ela tem que ser levada até as cidades, e para ser levada até as cidades, a gente tem a transmissão, tá? A transmissão, ela recebe, em geral, por disponibilidade, tá? Ou seja, não importa quanta energia está passando nos fios, só importa que os fios estejam lá, tá? E aí que a Taesa atua. A Taesa atua principalmente na transmissão, a gente também tem a distribuição, que são os distribuidores. E aí eu posso citar, por exemplo, a Copel, para quem mora no Paraná, a Light, para quem mora no Rio de Janeiro, entre outras distribuidoras, tá? Um ponto relevante e que antes da gente entrar sobre a Taesa, todos têm que saber, é que a Taesa ela é reconhecida como uma empresa do setor elétrico que paga muito bons dividendos. E esse pagamento, ele está correlacionado ao seu setor de atuação. Como assim, João? Explico. O setor de atuação de transmissão é um dos setores mais estáveis e conservadores dentro do setor elétrico. E o setor elétrico é um setor muito conservador e muito estável e perene dentro da bolsa como um todo. Então a gente está falando do setor mais estável dentro de um setor, do segmento mais estável dentro de um setor muito estável. Então isso traz receitas muito previsíveis. Tá? A gente está falando de contratos de concessão de mais de 30 anos, ou próximos de 30 anos. Isso traz receitas previsíveis, isso traz um fluxo de caixa muito previsível. Tá? A empresa ela sabe quanto de caixa ela vai gerar no próximo ano, por conta disso ela consegue tomar dívida, tá? Para conseguir melhorar sua estrutura de capital e pagar mais dividendos, tá bem? Então, dadas essas questões relacionadas à Taesa como um todo, e não só Taesa, outras empresas do setor de transmissão, a gente tem uma dinâmica dessas empresas que é investimentos, e a partir, depois de serem feitos investimentos, a gente tem uma vaca leiteira, tá? Que paga muitos dividendos. Durante a época de investimentos, a empresa ela tem que criar novas linhas de transmissão, melhorar as linhas existentes, fazer algum tipo de obra, porém, depois desse certo período aí, desse ciclo de investimentos, o pessoal chama muito de ciclo de investimentos, a gente tem a questão de distribuição constante de dividendos, né? Porque a manutenção desse tipo de setor, as margens desse tipo de setor são bastante elevados. Então a Taesa, não só a Taesa, mas as empresas do setor, eles acabam por unir quatro grandes pilares, e pilares bem interessantes, tá? Estratégico. O primeiro tem a ver com a questão de crescimento sustentável, a demanda por energia cresce, tá? Ou seja, você precisa de cada vez mais linhas de transmissão. O Brasil é um país continental, então tem-se muito trabalho a fazer nessa linha. O segundo é eficiência operacional. Eu estou mostrando aqui para vocês alguns gráficos da Taesa, onde a gente consegue evidenciar muito bem a qualidade do business da companhia. Essa disponibilidade das linhas, quanto mais próximo de 100%, melhor, tá? Ela acaba por ter um desconto aí na sua receita quando a gente pega uns valores menores, mas como vocês veem, a gente está falando de 99,86% de disponibilidade das linhas em 2021, que é um valor muito alto. E isso acaba por agregar nessa questão de eficiência operacional da Taesa. O terceiro pilar, a gente está falando de geração de valor, é uma empresa que gera muito valor ao seu acionista, distribui muito dividendo, tá? E por fim, é uma empresa que tem uma disciplina financeira louvável, tá? Uma empresa que tem um bom track record, tem uma boa disciplina financeira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bem? Estou trazendo aqui no Status Invest a página da Taesa,
tá? A companhia ela subiu bastante aí nesses últimos anos, muito devido a esses contratos de concessão de transmissoras serem reajustadas, e aí depende muito do contrato, IGPM, IPCA, entre outros indexadores, mas por conta disso ela tem uma receita crescente que é indexada a, por exemplo, IGPM, e por conta disso consegue distribuir cada vez mais dividendos, gerar mais valor para o seu acionista, e a cotação acompanhou, tá? Por conta disso a gente tem aqui o dividend yield da companhia próximo de 13% nos últimos 12 meses. E um PL bastante interessante, um PL de 3 vezes ao longo desse último período. João, por que a Taesa está distribuindo tanto? Bom, como mencionei, né? Empresas do setor elétrico, eles têm 2 estados possíveis. O primeiro estado é aquele em que você está numa fase de investimentos. O segundo estado é que você está numa fase de desfrutar desses investimentos. Quando a gente pega o histórico, a gente vê que a companhia ela sempre distribuiu bons dividendos, e aí tirando principalmente os anos 2019 e 2020, tá? Que a gente teve algumas questões um pouco mais conturbadas ali. Teve a questão o reajuste de 2020 veio em 2021, né? Tem uma certa defasagem aí, mas mesmo assim uma empresa que sempre pagou dividendos, sempre trouxe para o seu acionista esse dividendo, e quando a gente olha as estimativas, a gente vê uma queda nesse dividendo, por entender que esse dividendo não é sustentável, ele se deu muito a questões de reajustes passados que o seu acionista acabou por já receber. Então esse é um ponto de atenção que eu diria para o acionista de Taesa, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia ao carro. O carro nós temos o para-brisa e o retrovisor. O retrovisor são os últimos 12 meses, tá? O atual. O para-brisa é o que está vindo para frente, pela nossa frente. O para-brisa ele é muito maior que o retrovisor. Dirijam os carros, ou seja, busquem as empresas olhando para o para-brisa e não para o retrovisor. O retrovisor ele serve como referência, é para isso que vocês têm que usar ele, tá? Dito isso, e aí entendendo que a companhia tem margens muito interessantes, que eu mencionei, tá? Tem um histórico muito bom de pagamento de dividendos, aqui a gente tem o histórico de dividendos da companhia, tá? Recentemente cresceu muito, como vocês podem ver, acabou fugindo da média da companhia histórica, então diria para vocês tomarem um pouco de cuidado. João, você está comprando Taesa? Você não está comprando Taesa? Tá? O que eu vejo para a Taesa? Eu acho que ela é uma empresa que deve sim continuar pagando dividendos, não nos mesmos níveis que pagou recentemente, tá? Que eu entendo que tenha sido um evento extraordinário, Covid, entre outros pontos, tá? Algum tipo de reajustes relacionados ao seu indexador. Porém, eu entendo que existem empresas em melhores condições e mais baratas atualmente. Como eu mencionei para vocês, existem 2 grandes estados para uma empresa do setor elétrico, principalmente transmissão. No setor, na época de investimentos e na época de colher esses investimentos. Eu prefiro comprar uma empresa que está no final da época dos investimentos e vai começar a entrar na época de distribuir esses dividendos. Por quê? Porque o mercado não está olhando, né? Porque o mercado não está olhando, e eu entendo que o yield, quando a gente olha um yield projetado para os próximos 5, 10 anos, dessa outra empresa que eu estou comentando agora, ele vai ser muito maior se somado do que quando a gente compara com a Taesa. Então, eu entendo que é uma oportunidade melhor. Para quem é assinante Suno sabe de que empresa que eu estou falando, tá bem? Estava na carteira valor, passou para a carteira dividendos. Não vou comentar aqui em respeito a todos os assinantes, mas esse é meu overview sobre Taesa, tá? Eu acho que é uma empresa de muita qualidade, com excelência operacional, porém, eu diria para os investidores tomarem muito cuidado com o passado, o presente e o futuro dela, né? O passado que a gente viu de dividendos nos últimos anos, principalmente no último ano, a gente vê que é um ponto fora da curva, frente a todo o histórico, e eu entendo que esse resultado deva normalizar no futuro, e por conta disso, entendo que existem oportunidades melhores, tá bem? É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.